Então, meus queridos, vamos fazer uma questãozinha bonita aí para a gente exemplificar o MHS. Dado o seguinte sistema massa-mola, sabendo que a constante elástica da mola é 200 newtons por metro e que a massa do corpo é de 2 quilogramas, sabendo que ele foi liberado a partir do repouso V0 igual a zero da posição 2 metros, medida a partir do ponto de equilíbrio, determine. Aí eu poderia perguntar, né? Pulsação do sujeito, qual é o período, quanto tempo ele demora para completar uma oscilação? Depois, qual é a posição que esse cara vai ter? Qual é a posição dele quando tivesse passado 10 pi segundos? Qual é a velocidade que esse cara vai ter no tempo de 20 pi segundos? Qual é o valor da aceleração máxima que esse sujeito sofre? Então, essas são perguntas clássicas aí para um sistema massa-mola. Cara, como a gente acabou de revisar e está tudo fresquinho na nossa mente, vai ficar tudo mais fácil. Se o cara pediu a pulsação, se tu tem a fórmula prontinha, pulsação é raiz de K sobre M. O sujeito disse que a constante elástica da mola é 200 newtons por metro, a massa do corpo é 2 quilogramas, pulsação vai ser raiz de 100, pulsação 10. Como a pulsação é oriunda da velocidade angular, então a gente pode dizer que é radianos por segundo a unidade dela. 10 radianos por segundo. Depois, período. Período é o tempo que demora para completar uma oscilação. 2π que multiplica. Tu vê, né? Isso aqui é o inverso da pulsação, né? Pulsação é raiz de K sobre M. E isso aqui é raiz de M sobre K. Então vai ser 1 sobre 10. Portanto, o período deu π sobre 5 segundos. É o tempo que ele demora para completar uma oscilação. Depois, qual é a posição que esse corpo vai assumir no tempo de 10 pi segundos? Tu vê, eu nem queria que tivesse ficado dessa maneira, mas já que aconteceu, o aluno que é safo, ele vai perceber, peraí cara, quantas vezes ocorreu π sobre 5 aqui, né? Porque se o π sobre 5 ocorreu um número inteiro de vezes aqui dentro, eu sei que cada vez que rolar π sobre 5 segundos, o cara vai ter ido e voltado já, né? Certo? De qualquer forma, para não fazer de forma macetosa, eu quero fazer de forma bonita. Então, primeiro eu vou montar a equação horária da posição para esse MHS. X é igual a A vezes cosseno de ômega vezes T mais φ0. A amplitude do movimento estava explícita no desenho. O cara já estava me dizendo, ó, esse cara vai da posição 2 até a posição menos 2. Então, x é igual a 2. Cosseno de a pulsação, nós já calculamos a pulsação. Deu 10 radianos por segundo. 10 vezes t mais aquilo é que é o perigo. O φ0 vai ser zero. O φ0 vai ser zero quando o sujeito parte de que posição? Esse é o detalhe. Eu primeiro vou ter que descobrir qual é a fase inicial para poder matar a questão. A fase inicial depende do quê? Depende do início. E no início ele estava na posição 2 metros, mas pelo que o amigo me ajudou a lembrar, se eu chamo isso aqui de posição 0 e digo que para a direita é mais, para a esquerda tem que ser... O aluno, por conta própria, deveria perceber que no tempo 0 a posição é menos 2. Então eu vou dizer que a posição era menos 2 quando o tempo era 0.
0. Assim nós vamos conseguir descobrir, né, qual é a fase inicial. 0 vezes 10 dá 0, está multiplicando, passa dividindo, menos 1 é igual a cosseno de θ0. Qual é o ângulo cujo cosseno dá menos 1? Parabéns. Eixo do cosseno, é aqui que ele vai dar menos 1, né? É quando o ponteiro está nessa posição. Que ângulo é esse? 180, né? Em radiano, pi, só para ficar bonito, né? Só para dizer que a gente é elegante. Pi. Agora que eu descobri a fase inicial, eu sei que a fórmula da posição para este MHS é 10 vezes T mais π. Galera, essa questão que eu já estou fazendo contigo, aqui estava bobo, né? O item A e o item B estava bobo. A partir do item C ficou uma questão top já. Não é comum a questão exigir do aluno descubra a fase inicial. E isso ficou nas entrelinhas, inclusive, né? Então agora sim, olha só que bonito. Sabe o que é mais comum ainda? É o vestibular fornecer isso aqui para o aluno e perguntar, sabendo que o MHS obedece a seguinte equação, determine a amplitude, determine a pulsação, determine a fase inicial, que é só olhar e dizer, né? Isso é mais comum, isso é bem comum de acontecer. O que ele queria mesmo? Ele queria a posição no tempo de 10π, né? X é igual a 2 vezes o cosseno de 10 vezes 10π mais π. X é igual a 2 vezes o cosseno, 100π mais π, 101π. Vocês devem saber que o 101π, né? 100π são 50 voltas, né? Mais π, né? Vai parar justamente no π. Então, o cosseno de 101π é o mesmo que cosseno de π, que é menos 1. Fiz a redução à primeira volta, né? Deu o cosseno de π. X é igual a 2 vezes menos 1, menos 2. Aquilo que nós já suspeitávamos, né? Já que o tempo que se passou é um múltiplo do período, eu sei que ele vai voltar à posição de onde ele saiu. Se me perguntasse ainda quantas vezes ele foi e voltou, eu dividiria o tempo total pelo período. É uma divisão de fração, é a primeira vezes o inverso da segunda. Ele deu 50 oscilações nesse tempo e voltou a parar na posição de 2 metros à esquerda. Por isso que a fórmula nos entregou menos 2. Letra D. O cara perguntou, qual é a velocidade no tempo de 20π? Como nós já temos os dados todos bem organizados, valeria a pena a gente montar primeiro a equação horária da velocidade. Vamos ver como é que vai ficar a equação horária da velocidade. V é igual menos A vezes ômega, seno de ômega t mais θ0. O A nós sabíamos desde o princípio, menos 2. O ômega nós calculamos, 10. Seno de 10 vezes t, a fase inicial foi determinada pela condição da posição inicial, π. Então a velocidade é menos 20 seno de 10 vezes t mais π. Uma questão boa, mais clássica ainda de vestibular, o cara te fornece, sabendo que o MHS tal tem esta equação da velocidade, determine a pulsação. Aí ele não precisaria nem te dar a massa do objeto, ele não precisaria nem te dar a massa. Tu deverias olhar para a fórmula da velocidade e perceber que o número na frente é a amplitude vezes a pulsação. Como tu já sabe a amplitude no desenho, substitui o A por 2 e isola o ômega. Tu acharia a pulsação mesmo se tu não tivesse a massa. Se bem que a pulsação já estava ali, né? Então se ele me fornece essa equação, ele pode me pedir qual é a amplitude, qual é a pulsação. A mesma pergunta que ele faria com essa, né? Só que aqui ficou mais argumentado, já que aqui na frente eu tenho amplitude vezes pulsação. O que o cara queria mesmo? Ele queria saber a velocidade do sujeito no tempo de 20π segundos. Velocidade é menos 20 vezes seno
de 10 vezes o tempo, que é 20π, mais π. A velocidade é menos 20 seno de 200π mais π, 201π. Velocidade é igual. 201π são 100 voltas mais meia volta. Vai parar lá nos 180 graus. Então, menos 20 vezes seno de π. E seno de π é zero. Menos 20 vezes zero, velocidade zero. Da mesma forma que nós tínhamos feito antes, como esse número é um número múltiplo do período, como o período vai acontecer 100 vezes aqui dentro, se o cara sair dessa posição com velocidade zero, ele vai se repetir 100 vezes esse movimento e vai estar nessa posição original quando se passar em 20π segundos. Portanto, ele vai ter que estar parado assim como no início. Então, os números colocados ficaram fáceis de confirmar que nós estamos corretos, que nós não estamos cometendo nenhum deslize. Ô professor, Pois não. pela amplitude ser negativa e pelo objeto estar para lá, não teria que ter tipo jogo de sinal? Não sei se tu entendeu, tipo, como o 2 ia ficar negativo por estar lá, ele não iria fazer menos com menos ali no ar? Ah, tu diz aqui no ar? Isso. Tu vê que bacana a tua colocação. Quando eu deduzi a fórmula, eu deduzi a fórmula considerando que para a direita era mais, que para a esquerda era menos, certo? E o A era a amplitude. O A eu já tinha colocado ele em módulo. Então, aquele menos surgiu ali já levando em consideração os sinais. E aí, na hora da dedução, a gente não considerou o A, hora positivo, A, hora negativo, né? A gente só chamou o A de amplitude, né? Certo? Então, não vai precisar te preocupar com isso. O jogo de sinais vai acontecer automaticamente entre o sinal negativo na frente da equação e o sinal do seno, que vai oscilar entre positivo e negativo. Então, a resposta final já vai indicar para onde é que a velocidade está apontando. Se é positivo ou negativo. Ótima colocação. Quando ele pede a aceleração máxima, a gente tem que entender que, olhando para a fórmula da aceleração, os valores extremos de cosseno é 1 e menos 1. Quer dizer que a aceleração máxima só pode estar relacionada com a parte da frente da fórmula. Então, se eu conheço a fórmula da aceleração, menos a ômega ao quadrado, que multiplica cosseno de ômega vezes t mais θ zero. Eu devo perceber que a aceleração máxima, o módulo dela é só o a ômega ao quadrado. Porque esse valor só pode ir entre 1 e menos 1, né? Quando ele for 1, a aceleração vai estar com o valor máximo em módulo. Quando for menos 1, a aceleração vai ter valor máximo em módulo. Então, se eu quiser achar a aceleração máxima, é só fazer a ômega ao quadrado. O A nós já sabíamos desde o princípio, é 2, eu estou fazendo em módulo. E a pulsação já foi calculada no item A, 100 ao quadrado. Então, a aceleração máxima fica 200. Como estávamos usando tudo no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Bem legal. A massa do cara era 2 kg, né? Vamos fazer uma contraprova só para ver se o meu problema está realista? Quando esta mola estiver esticada de 2 metros, daria para calcular a força elástica atuando nela, né? Concorda comigo? Como é que ficaria a força elástica? Vamos dar uma olhada. Se eu fosse fazer F igual a K vezes X, como eu tenho a constante elástica da mola e sei que ela está deformada a 2 metros, em módulo, nós teríamos o K é 200 e a deformação é 2. Nós teríamos uma força de 400 newtons. Jogando na segunda lei de Newton, uma força resultante de 400 newtons atuando numa massa de 2 kg daria uma aceleração de 200 metros por segundo ao quadrado, né? Dando confiança aí para o nosso exemplo. Exemplo honesto. Mesmo usando dinâmica, né, uma área diferente da física, a gente confirmou a resposta que a gente obteve pelas equações do NHS. Um outro NHS que
que vale a pena a gente estudar na sequência então é o pêndulo simples, já que a gente falou bastante do sistema massa-mola, né? Vamos falar um pouco do pêndulo simples. Essas equações de MHS que eu desenvolvi com vocês, pessoal, elas valem para qualquer MHS, mesmo se tratando de um pêndulo simples. Mas vamos fazer alguns comentários sobre o pêndulo simples. Pêndulo simples, pessoal, é mais um exemplo de MHS, movimento harmônico simples. Aliás, né, todo movimento repetitivo é um movimento harmônico simples. Primeira coisa que a gente tem que ter cuidado, pessoal, quando eu vou lá, vou amarrar o barbante no teto, amarrei uma massinha M no barbante e permito então, solto essa massinha e permito então que ela oscile. O que nós perceberíamos? Nós perceberíamos que essa massa vai se movimentar, né, uma certa amplitude para um lado e para o outro. E se nós desprezarmos o atrito, isso se mantém. Para que o pêndulo funcione como pêndulo simples, esse ângulo de abertura, pessoal, vou chamar de θ, esse ângulo tem que ser um ângulo pequenininho. Vou chamar de alfa, para a gente não confundir com o θ que nós já usamos. Então o pêndulo só é simples quando o θ é menor que 10 graus. Se tu pegar uma corda na tua casa, amarrar um objeto nela e botar ela para oscilar assim, ó, esquece. Não é um pêndulo simples. Tu nunca vê um relógio de pêndulo com um pêndulo oscilando enormemente. É sempre uma oscilação diminuta. Se não for uma oscilação diminuta, não é um pêndulo simples. Aquelas equações todas funcionam para esse pêndulo simples. Só que eu vou ter que dar um jeito de descobrir a pulsação ou descobrir o período para esse pêndulo simples, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Se nós fôssemos fazer as forças atuando na esferinha, nós deveríamos entender que tem o peso, né, atuando verticalmente para baixo, e tem a tração atuando na direção da corda. Aquele ângulo alfa, vocês devem concordar comigo, que se eu traço uma vertical aqui, né, aquele ângulo alfa ele aparece aqui, né? Vertical, verticais, paralelas, cortadas por uma transversal. Aquele ângulo é correspondente àquele ângulo, né? Então, se eu prolongasse essa pontilhada aqui, eu perceberia que aquele ângulo alfa está ali. Então, vocês devem concordar comigo que eu poderia decompor o peso numa parcela que eu poderia chamar de PY, né, que está se opondo à tração, e teria uma parcela PX. É essa força PX que está fazendo o papel da mola no sistema massa-mola, né? É o peso do objeto que traz ele para o ponto de equilíbrio de novo. Se eu quisesse calcular a tração, eu calcularia o PY. E o PY vai ser P vezes cosseno de alfa. Se eu quiser calcular o PX, é P vezes sem ângulo seno de alfa. Essa é a força que vai trazer o objeto de novo para a sua posição de equilíbrio. Força é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Tu deves concordar comigo que a aceleração que esse objeto sofre é centrípeta, basicamente, né? Porque, de certa forma, o que ele está descrevendo aqui é um arco de uma circunferência, né? Por mais que a velocidade não esteja constante, eu tenho o direito de fazer essa aproximação como se fosse um movimento circular. Nós já vimos em outro momento que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, ou ômega ao quadrado vezes r, certo?
Acabamos de fazer essa alteraçãozinha na fórmula da aceleração centrípeta. Já que V, né, é ômega vezes R, substituir na fórmula da aceleração centrípeta, ficou modificada a fórmula. A força resultante que atua na esfera é o Px. E o Px é P vezes seno do ângulo alfa. Isso é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Só que essa aceleração é centrípeta. Eu tenho o direito de chamar de ômega ao quadrado vezes R. Quem é esse R? É o raio da trajetória, que seria o tamanho, né, desse fio, né? Peso é M vezes G, peso é M vezes G, seno de alfa é igual a M ômega ao quadrado vezes R. Eu vou cortar a massa de um lado e do outro. Cortei a massa. Vocês sabem que para ângulos pequenos, seno e tangente são praticamente iguais, né? Concordam comigo? Seno seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tangente seria o cateto tangente de alfa, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que vai ficar praticamente igual ao seno. Deixa eu usar o seno, vamos ver se nós vamos conseguir usar o seno. Para ângulos pequenos, o seno é igual ao próprio ângulo. Será que eu vou ter que fazer essa substituição? Eu quero transformar, mas pô, o R já tem que ficar ali mesmo. Eu posso chamar o R de L, né, gente? L, tanto faz, R ou L, tanto faz. Aquele seno, quem seria o seno daquele ângulo ali? Seno daquele ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seria A sobre L aproximadamente, né? O seno seria A sobre L. O que está faltando? Se eu fosse fazer tangente, seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Que daria praticamente a mesma coisa. Provando então que não faz sentido eu me preocupar com isso. Só não sei onde é que eu estou errando ainda aqui nessa deduçãozinha. A sobre L é igual a ômega ao quadrado vezes o R. Mas o R dá para trocar por L. O R dá para trocar por L, só que não é o que eu queria que acontecesse. Eu sei que a pulsação desse cara vai dar raiz de G sobre L. E aqui não vai funcionar, né? Não sei onde é que eu estou errando, cara. Pra que fazer a porra da indução, né? Acho idiota. Poderia ter só te convencido do seguinte, ó. Já vou descobrir onde é que eu estou errando. Só deixa eu fazer uma comparação. Nós vimos que no sistema massa-mola a pulsação é a raiz de K sobre M, né? Fazendo um paralelo com o pêndulo simples, quem é que está fazendo o papel da mola? É a gravidade, por isso que no lugar do K vai G. E quanto maior for o tamanho do fio, né? Quanto maior for o tamanho do fio, mais lentamente ele vai e vem. Então o L iria embaixo. Agora, por que eu estou cometendo um engano ali, eu não sei, cara. Não sei onde é que foi que eu cometi algum engano. Para não destruir a aula, né? Para não destruir a aula, eu vou ficar devendo essa parte da dedução para vocês ali. Aquela amplitude, eu sei que ela é muito pequena, mas eu não posso substituir ela por outra coisa qualquer. Eu vou ficar devendo essa deduçãozinha para vocês ali.
Não, mas a nossa apostila, ela não é, ela só faz a comparação que eu fiz. Aí depois ela vai pegar a forma da pulsação, né? Pulsação é 2π sobre período, né? E aí isolando o período, vai ficar o inverso da pulsação multiplicado por 2π. Raiz de L sobre G. Ele vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Eu queria provar para vocês por que a pulsação é assim, né? Eu queria provar para vocês por que a pulsação é daquele jeito. Sendo o oposto, você referente os pequenos são iguais. Sim. Mas daí, tipo, a hipotenusa vai ser a mesma coisa que o adjacente, vai ser? Sim, nesse caso praticamente iguais, né? Exatamente. Que não dá pra considerar o A como o oposto igual ao adjacente, não dá pra considerar isso. Daí tu corta o A, né? Mas aí que tá, esse tamanho é pequenininho, né? Os caras que são iguais, que são parecidos, é a hipotenusa e o cateto adjacente, né? Certo? Esse cara eu sei que é um tamanho bem pequenininho, a amplitude. Mas eu queria conseguir fazer ele sumir da minha equação, né? Eu deveria ter trocado o seno de alfa por A, cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é L. Foi o que eu fiz. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que não está ficando legal. Se eu fosse continuar essa equação, ia ficar falso, ó. Ia ficar assim, ômega ao quadrado é igual a G vezes A, que divide L ao quadrado. Certo? E não poderia, eu deveria ter que cortar esse A com esse L ao quadrado, mas eu não posso fazer isso porque eu quero, né? Eu tinha que fazer isso de uma forma honesta, de uma forma bonita. Mas aqui, ó, eu acho, porque como a tangente não é mais ou menos o seno... Não, o seno. O seno, não o cosseno. O oposto sobre a hipotenusa é mais ou menos igual ao oposto sobre a adjacente. Então a adjacente fica igual à hipotenusa. A tangente de alfa é o oposto sobre a hipotenusa, que é praticamente o nosso L, né? Então eles são praticamente idênticos, é verdade. Só que isso não me permite concluir que esse oposto fique igual ao adjacente. Infelizmente, eu adoraria poder fazer aquilo, mas eu vou estar mentindo para vocês. Outra, né? Esse tamanho ele pode ser grande comparado com esse, né? Certo? Mas aqui, tudo bem, sim. Eu até adoraria poder, Não mas dá, eu vou né? me sentir mentiroso fazendo isso. Eu não consigo lembrar da forma, mas não vai ser por comprimento de arco? Comprimento de arco. Beleza, garoto, obrigado. É o que eu precisava. Nós vamos ver, aliás, nós vimos, né, que para ângulos pequenos, o seno de alfa é praticamente igual ao cosseno, à tangente de alfa, certo? Que é praticamente igual ao próprio alfa em radiano. É praticamente igual ao próprio ângulo, certo? Qual é a definição de ângulo? Ângulo é o arco dividido pelo raio. É isso que é ângulo, né? É um arco dividido pelo raio. Essa é a definição matemática de ângulo. Então aquele ângulo alfa é o arco, que é o valor do A, dividido pelo raio, que é o L. E como o ângulo é pequeno, eu posso trocar o seno por esse valor, né? Eu posso trocar o seno por A sobre L, mas foi o que a gente fez, né? Foi o que a gente fez. Então acabou não, mas quase. Obrigado. Não tem problema, eu vou me perdoar, cara. Eu já errei tantas vezes, né? Vou me perdoar, daqui a pouco eu vou fazer essa dedução para vocês. Deixa eu só então fazer um exemplo de pêndulo simples. Deixa eu fazer um exemplo aí. Então, ó, vou ficar devendo essa deduçãozinha. Não enxerguei onde é que foi que eu cometi o meu erro. A força resultante é P vezes seno, PM vezes G, tá honesto. A aceleração daquele cara, na hora que ele estiver principalmente no ponto mais baixo, é aproximadamente a aceleração centrípeta, ômega ao quadrado vezes R, tá honesto também. O R é o próprio comprimento L, honesto. E o seno de alfa é A sobre L, honesto também. Só não sei ali o que faltou fazer para finalizar a solução. Vou ficar devendo, daqui a pouco a gente já resolve essa charada.